Vamos começar mais uma aula. Essa aula agora é falar um pouquinho dos princípios da anestesia. Não é uma aula tão completa assim, porque a anestesia ela é um ato muito complexo, né? Então a gente tem várias etapas que são extremamente importantes. Então é mais para dar uma ideia mesmo, né, do que é esse ato anestésico. A gente sabe que para a cirurgia funcionar, né, a gente tem que ter anestesia funcionando junto, né? À toa que a gente tem várias formas de ver isso, né? E muita coisa dentro da cirurgia só foi possível pela evolução que teve a anestesia, né? Questão do desenvolvimento de novas drogas, do manejo de via aérea, isso tudo permitiu ao longo do tempo eu ter condições melhores de fazer cirurgias, né? Inclusive, hoje a gente consegue fazer procedimentos de grande porte e pacientes até mesmo muito idosos de uma forma que não era possível antigamente. Então, a gente consegue, através, né, do anestesista, controlando, né, a condição clínica do paciente durante o ato cirúrgico, de forma a diminuir a maior mortalidade. Tem até um meme brincando, né, que o anestesista hoje só fica lendo, né, ou mexendo no telefone, mas, na verdade, anestesia não é só isso, né? Então, a anestesia, do ponto de vista de definição, seria a perda de qualquer tipo de sensibilidade, né? Seja ele induzido por algum processo patológico ou por alguma medicação que tenha uma função anestésica. O que seria essa substância? A gente vai ver ao longo da história que a gente já teve várias substâncias que foram usadas, né? Trato de mandrágora, éter, que a gente vê em filme, né? Óxido nitroso, que ainda é utilizado para cirurgias de pequeno porte, principalmente as odontológicas, né? Até que surgiu ao longo, né, dos anos aí a possibilidade de ofertar oxigênio e melhor entendimento da fisiologia respiratória, e foi dando então a possibilidade, né, de entender melhor como que eram esses primeiros anestésicos, em como eles agiam. Então acaba que a via inalatória no início ela era muito utilizada, até que em 1846 vieram os primeiros conceitos da anestesia geral, que ela utilizava componente inalatório associado ao componente venoso, né? E no nosso contexto histórico, né, à medida que foram surgindo os relaxantes neuromusculares, né, ou até mesmo alguns novos fármacos que têm a mesma função anestésica, sem tanta implicação no estado hemodinâmico do paciente, isso deu a possibilidade de utilizar anestesia geral exclusivamente por via endovenosa. Eu ainda tenho a possibilidade de usar uma anestesia balanceada, que vai ser a mistura das duas, mas hoje, por essa evolução que a gente teve, a gente já pode fazer uma anestesia exclusivamente por via endovenosa. Sem falar que eu tenho melhores métodos para monitorizar o paciente, né? Eu posso ter a monitorização da pressão interarterial, eu tenho monitor que consegue avaliar a fração de excreção de CO2, né, através da capnografia. Então, quanto mais avanço tecnológico eu tenho, mais fácil é esse manejo. Sem falar o manejo da via aérea também, né? O paciente obeso, ou que tem uma certa limitação na abertura da cavidade oral, que era difícil para ser entubado, hoje eu já tenho outros dispositivos, eu tenho um laringoscópio digital, onde eu consigo visualizar de uma forma mais fácil, eu tenho bugie, né? Então, isso vai criando métodos, né, que me auxiliam no processo anestésico. E esse processo vai ser exatamente o quê? Né? Eu tenho que promover uma perda de sensibilidade à dor e eu quero que o paciente não tenha uma lembrança daquilo, que pode ser uma experiência, né, do ponto de vista sensorial, muito negativa. Então, ele pode, assim, junto com a perda da sensibilidade, ele pode ter alguma
alteração de consciência, ou então ele lembraria daquilo tudo como um procedimento do ponto de vista psicológico muito traumático, né? Então acaba que o nosso procedimento anestésico tem que ter essa parte da amnésia junto, né? Então o meu objetivo é deixar que o paciente não tenha dor, fazer com que a musculatura fique mais relaxada, porque quanto mais relaxamento muscular eu consigo, mais fácil e menos tensão durante o ato cirúrgico. Então, para o cirurgião, quanto mais relaxamento, melhor de manusear. E, né, isso tudo em conjunto vai dar melhor condição para a atuação do cirurgião. E isso associado com maior segurança do paciente. Então, essa anestesia, eu vou dar medicações que serão para o controle da dor. Só. Então, ele não vai sentir dor. Eu tenho que ter menos estímulo neuromoral, né? Então, assim, eu tenho que achar uma forma de criar uma resposta inflamatória sistêmica menor. Eu tenho que fazer esse paciente dormir e não lembrar. Eu tenho que fazer bloqueio neuromuscular, né? Então, menor contratura, e eu tenho que controlar reflexo autônomo. Imagina uma cirurgia ortopédica, na hora que eu for mexer em ligamento, o paciente dá um chute, né? Então, eu tenho que pensar nisso tudo, né? Toda esse funcionamento fisiológico, né, do paciente, eu tenho que abolir todos esses reflexos, né, para fazer com que o ato anestésico ele tenha toda a eficácia, né, com uma menor morbidade para o doente. E os tipos de anestesia são vários. Eu tenho anestesia sistêmica, né, que ela é conhecida pela geral, né, pelo termo geral, anestesia geral. Eu tenho local que pode ser através dos bloqueios específicos, né? Eu tenho bloqueio troncular do dedo, bloqueio dos plexos nervosos. A sedação, que é exclusivamente por via inalatória, que são procedimentos pequenos, né, ou de pequeno porte. E eu tenho as técnicas mistas, que eu posso utilizar mais de uma, né, dessas técnicas já citadas, né? Eu posso usar, por exemplo, local associado com sistêmica ou local com sedação. E o que vai me falar qual que é o melhor tipo? Na verdade, são vários fatores. Eu tenho fatores relacionados ao paciente e ao ato cirúrgico em si, né? Então, assim, quanto maior o tempo que o paciente vai ficar numa mesa de cirurgia, mais eu tenho que preocupar com esse manejo, porque a quantidade de drogas que vão ser utilizadas vão ser maiores, o risco de acometimento, né, do sistema circulatório é maior. Então, eu não posso dar só uma sedação que vai ter uma diminuição, principalmente da função pulmonar, sem preocupar com a parte circulatória, né? Então, nesse caso, a sistêmica seria melhor. Agora, por outro lado, o paciente vai fazer uma colonoscopia para biópsia, que é um procedimento rápido, pequeno, né? Pode ser ambulatorial em alguns casos, então não faz sentido eu fazer uma anestesia sistêmica, né? A sedação ela seria suficiente. Então, a primeira coisa é o porte do procedimento que eu estou pensando, né? Quanto maior o tempo, maior a manipulação, eu tenho que pensar em técnicas onde eu vou ter um controle maior por mais tempo. Tem que falar que a condição clínica do paciente conta muito para mim. Se eu for fazer um procedimento de urgência, eu não consegui preparar esse paciente. Às vezes ele teve algum sangramento importante, o que vai limitar o volume de fluido, né? Ou então necessitar de alguma hemotransfusão durante o ato, né? Então essas condições atuais dele vão falar muito também o tipo, né? Eu não posso deixar um paciente grave desse só com uma sedação ou com anestesia local. Eu tenho que fazer um manejo mais adequado, né? A doença atual, né, o motivo dele estar operando. Então, se é uma sepse por uma obstrução intestinal ou um trauma, né, isso me dá uma resposta inflamatória durante o ato que é muito grande. Então, isso vai me falar também que eu tenho que usar, nesse caso, uma anestesia sistêmica, né?
Muitas vezes, o paciente idoso, que já está cheio de comorbidades também, vai me nortear um pouco, né, em relação ao tipo de anestesia, já que essa quantidade de comorbidade muito grande, ele vai ter uma resposta fisiológica mais lenta, então eu tenho mais fatores para controlar, então eu tenho que fazer um risco anestésico muito bom para conseguir saber qual que é o melhor tipo. Outra coisa, crianças que vão ser submetidas a procedimento anestésico, nem sempre elas vão ser muito cooperativas. A sedação ela pode ser demais, pode fazer uma repressão respiratória muito importante, e a hipoxemia na criança ela tem um componente do ponto de vista de gravidade clínica muito maior, porque o paciente pediátrico ele sofre muito mais com alteração respiratória do que hemodinâmica, diferente do adulto. Então acaba que a sedação não seria uma boa opção para esse tipo de paciente. Então pode ser que no adulto muitas das anestesias que seriam sob sedação, né, ou com local com sedação, acaba que no paciente pediátrico o mesmo procedimento ele necessariamente teria que ser com uma anestesia sistêmica, pela questão da repercussão nos sistemas normais, no sistema cardiorrespiratório dele. Outra coisa que vai influenciar são os exames pré-operatórios, né? Um paciente com anemia grave, ou que já tem algum distúrbio cardíaco, né? Alguma arritmia, isso tem que ser muito bem controlado durante o ato intraoperatório. E sem falar também que algumas ressecções e tempo de manipulação, elas são tão grandes que o paciente vai sentir muita dor no pós-operatório. Então, o tipo de anestesia que eu uso, ela vai me auxiliar também, né, com esse manejo da dor no pós-operatório. A gente já tem várias cirurgias do trato gastrointestinal que, além da anestesia geral, é feita anestesia local, porque já viu que isso diminui a dor no pós-operatório. Então, acaba que essa escolha do tipo de anestesia, ela é multifatorial. E o que a gente vê com isso tudo, né, é que ela tem que ser uma escolha individualizada, né, de acordo com o paciente. Quem que é esse paciente, quais as doenças que ele tem, por que ele está fazendo isso agora, né? E pensar nas possíveis complicações durante o ato. Então, assim, ó, a avaliação do risco pré-anestésico parece ser fácil demais, mas a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque senão a gente deixa passar coisa importante, né? Então, o risco pré-anestésico, ela é uma ferramenta que ela é essencial para o nosso paciente, né? Então, todo paciente que é cirúrgico, ele tem que ter um risco pré-anestésico. A exceção vai ser a emergência, né? O paciente que sofreu, foi vítima de uma perfuração por arma de fogo, eu não vou esperar ele complicar clinicamente para fazer um pré-anestésico. Então, nesse caso, ele teria que ser operado imediatamente. Mas se há alguma condição controlada, o risco pré-anestésico ele é extremamente essencial para todo esse processo que a gente já vem discutindo. Então, ele vai lá desde a anamnese para saber se o paciente já teve alguma anestesia prévia, se atualmente ele é tabagista ou etilista, né, porque o tabagista que interrompe ou, né, faz a cessação do uso do tabaco ou do que for, né, dessas substâncias, tem uma tendência maior de aumentar a secreção do trato respiratório. Então, se eu não tenho uma interrupção do tabagismo a longo prazo, não faz sentido eu interromper agora, que eu posso ter uma resposta anestésica muito pior, né? Então, se durante a avaliação do risco ele fala que tem 2 semanas que não fuma, eu já posso esperar que ele vai ter um aumento de secreção durante o meu manuseio da via aérea, né? E falar que alergias prévias, porque como a gente vai usar muita medicação que altera todo o funcionamento cardiovascular, eu tenho que saber se ele já tomou alguma delas, se teve alergia. Eu não posso deixar o paciente ter alguma anafilaxia durante o procedimento ou alguma alergia que eu não perguntei. Eu tenho que lembrar de rever todos os sistemas, né, principalmente o que?
durante o ato anestésico, eu vou usar medicações que vão alterar a pressão, vão alterar a contratilidade cardíaca, vão alterar a frequência cardíaca, frequência respiratória. Eu posso ter hiperatividade de via aérea, né, do ponto de vista de secreção. O paciente que tem uma anemia crônica tolera menos a queda da hemoglobina, se caso tenha algum sangramento no ato. Algumas alterações endócrinas, elas podem cursar já com a alteração do metabolismo como um todo, então a função cardiovascular vai ser dependente dessas alterações. Então, essas questões todas eu tenho que revisar antes também. Então, elas fazem parte da avaliação do risco pré-anestésico. Sem falar que algumas coisas do exame físico que são extremamente importantes, né? O estado nutricional. O paciente que tem um déficit nutricional muito grande, ele vai ter uma depressão de albumina, e a albumina muitas vezes vai carregar uma grande parte desses fármacos, né, na corrente sanguínea. Então, se ele é desnutrido grave, ele pode não conseguir metabolizar muito bem do ponto de vista, né, da secundária desnutrição. Então, acaba que a resposta àquelas medicações, toda a anestesia, ela vai ser influenciada. O paciente usa prótese oral, pode atrapalhar no momento da intubação, né? E sempre buscar fator preditivo para a via aérea. Por mais que eu tenha mais mecanismos de fazer um manuseio melhor da via aérea, eu tenho que ver o que pode dar de ruim. E com base nisso, já prever tudo que eu posso fazer, né? Eu não posso falar, eu vou aqui intubar e levar só um laringoscópio e fim, né? Eu tenho que pensar que eu posso não conseguir, uma vez que ele já tiver sido submetido à indução anestésica, ele perde a capacidade de ventilar por si só, então eu tenho que ter um plano B, né? E se eu sei que a via aérea desse paciente é difícil, eu vou levar esse plano B para a hora de fazer o manejo da via aérea. A via aérea difícil, eu posso utilizar a escala de Mallampati, que vai me predizer, né, qual que é a dificuldade de fazer essa intubação. Ela vai variar com a capacidade de eu ver a orofaringe e a úvula. Quanto menos eu ver, mais difícil vai ser essa via aérea, então mais difícil é a intubação. Eu posso fazer a medição, né, dentro da cavidade, a distância entre os incisivos, se ela for menor do que 3 dedos, né, cerca de 5 centímetros, é um fator que predispõe via aérea difícil. A distância mento-iodiana, né, entre o queixo e o osso ióide, também menor que 5 centímetros, ela predispõe uma maior dificuldade de intubação. Ou a distância crico-iodiana, que é entre a cartilagem cricoide e o osso ióide, menor do que 2 dedos, cerca de 3 centímetros. Né? Se eu tiver menos que isso, eu possivelmente vou ter uma via aérea difícil nessas 3 situações. Além de avaliar clinicamente, né? Então, anamnese, exame físico, posso precisar de alguns exames complementares. E quanto mais comorbidades o paciente tem, mais eu tenho que pesquisar. Então, eu posso utilizar vários exames bioquímicos para serem, para me contar da condição clínica do paciente, né? Por exemplo, função renal. Se eu tenho um paciente já com a função renal comprometida, eu tenho que tomar cuidado com o excesso de fluido para não causar uma congestão pulmonar. O ionograma, a questão da albumina como marcador, né, nutricional. Eu tenho que fazer um EAS para ver se não tem nenhuma infecção urinária no momento do ato cirúrgico, se eu não tenho proteinúria que indique alguma disfunção renal, radiografia de tórax para saber se ele já tem algum comprometimento da área pulmonar ou cardíaca, o eletrocardiograma ou toda a propedêutica cardiovascular, né? O ecocardiograma, teste de esforço, porque o paciente ele vai ser submetido a um estresse cardiovascular muito importante. Então, se eu não souber exatamente como que é o funcionamento desse sistema cardiovascular dele, eu posso ter surpresa e o paciente ele pode
ter complicação grave na mesa cirúrgica, né? Então, o anestesista que não se preocupou com isso vai ter que lidar com uma arritmia, né? Vai ter que lidar com um infarto durante o ato. Então, eu tenho que fazer essa propedêutica, principalmente naqueles pacientes de maior risco cardiovascular. Coagulograma sempre, né? Porque eu posso ter anestesia local, que seria através de punção na coluna, daqui a pouquinho a gente vai falar os tipos, né? Mas se ele tiver algum distúrbio de coagulação e durante o ato anestésico for perfurada alguma artériazinha, esse paciente pode sangrar muito, fazer compressão medular, então são coisas que eu não posso deixar passar batido, né? E sem falar que eu tenho vários medicamentos que podem alterar a coagulabilidade, então o paciente pode fazer um tromboembolismo maciço durante o ato, ou então sangrar demais, né? Então eu tenho que ver os medicamentos principais que alteram ou tem algum comprometimento nessa função de coagulação. Isso tudo faz parte da avaliação do risco pré-anestésico. E com base em tudo que é coletado, eu vou classificar esse paciente dentro das escalas preditoras de risco, né? A principal é da Associação de Anestesia dos Estados Unidos, né, que vai dar para nós a escala do ASA. Ela é fácil de ser aplicada, divide o paciente em 6 estados físicos, né, baseados nas comorbidades que ele tem, como que é o controle, e ela vai predizer que esse paciente, quando for submetido a algum procedimento anestésico cirúrgico, qual a chance de mortalidade. Então, quanto mais mais alto esse índice, maior a chance de eu ter um efeito adverso negativo durante o ato cirúrgico anestésico. Então, por isso que eu tenho que fazer essa avaliação toda, para tentar prever o máximo possível e diminuir o máximo possível as complicações. E agora eu vou falar um pouquinho de cada um dos tipos, né, das anestesias. A anestesia sistêmica ou geral, geralmente ela causa uma depressão total, né, do sistema nervoso central, onde ele vai ter essas características de inconsciência, mas é uma inconsciência reversível. Eu dou o medicamento para o paciente dormir. Se eu tiro o medicamento, o paciente acorda, né? Então a ideia seria essa. Amnésia para ele não lembrar do ato, analgésico para ele não ter dor, nem durante o ato, nem no pós-operatório, relaxamento muscular para melhorar e facilitar o manuseio, né, do cirurgião, e a diminuição dos reflexos, para não ter nenhuma surpresa, né, de algum reflexo motor básico, que não vai no sistema nervoso central, a nível de encéfalo, né, que esses reflexos são a nível de medula. Então, acaba que, às vezes, eu tenho que fazer essa anestesia considerando a abolição de todos esses sentidos, né. E a anestesia, ela vai ter os graus que depende da quantidade de anestésico que eu administro. Então, a princípio, né, o anestésico eu vou tirar as sensações, então o paciente não vai ter dor. Depois ele pede a motricidade, né, então está relacionado com relaxamento muscular. Em seguida, ele vai perder os reflexos básicos e depois afetar a cognição a nível de sistema nervoso central encefálico. Como que a gente vai fazer? Né? A gente tem as etapas da anestesia. A gente já começa lá no preparo pré-anestésico, que é aquela avaliação, perguntar para o paciente, né, e explicar tudo para ele, tudo que vai acontecer, como ele pode ter risco de adversidades, né, anestésicas. Eu tenho que monitorar ele o tempo todo para saber como está a oximetria, para saber como está a pressão, a frequência cardíaca, o eletrocardiograma. Isso tudo tem que estar dentro dos passos da anestesia geral. Eu tenho que ter acesso venoso bom, porque se o paciente tem um único acesso, esse acesso está ruim, e esse acesso for perdido, qualquer intercorrência que tiver durante o ato anestésico, o paciente pode evoluir de forma desfavorável. Então, o acesso tem que ser pego antes, se necessário, mais de um, ele tem que estar muito bom, capaz de receber grandes volumes, se o paciente chocar durante o ato anestésico também.
eu vou fazer, né, depois de ter conferido isso tudo, fazer a pré-oxigenação do paciente. Se o paciente for consciente, eu não vou fazer ventilação positiva, compressão positiva. O que eu vou fazer? Eu vou ligar uma máscara facial com reservatório e ajudar posicionando o rosto do paciente. O paciente vai respirar por conta própria. Se o paciente não tiver drive respiratório, aí é diferente, né? Se ele não conseguir respirar por si só, aí sim eu vou usar a respiração com o ambu para fazer ventilação positiva e pré-oxigenar o paciente. O objetivo da pré-oxigenação é que ele tenha um aumento, né, das reservas de oxigênio por mais tempo possível, para quando eu for fazer indução anestésica e conseguir instalar a via aérea definitiva, é um período de tempo onde ele seja capaz de tolerar a hipóxia. Então, por isso que eu faço essa pré-oxigenação antes. Vou dar o máximo de oxigênio, para caso eu demorar ou ter alguma dificuldade de obter a via aérea definitiva, ele não sofra com hipoxemia. Uma vez que ele está pré-oxigenado, eu vou fazer a indução anestésica. O que é a indução anestésica? É a forma que eu vou fazer com que esse paciente relaxe a via aérea e entre nos estados de analgesia e amnésia, né, inconsciência, para eu conseguir fazer a intubação. Então, eu posso fazer ela por via venosa, onde eu tenho que dar, geralmente, um hipnótico associado com opioide e com relaxante muscular, ou eu posso fazer unicamente uma anestesia inalatória para indução. Isso aqui é a medicação que eu vou fazer logo antes da intubação, né? Nesse momento aqui, eu vou tentar intubar, mas se eu não conseguir, aqui ele já não vai ter drive respiratório, porque eu fiz relaxante muscular para ele. Então, eu possivelmente vou ter que fazer alguma ventilação, pressão positiva, no caso de falha da intubação traqueal. O objetivo até aqui é conseguir a via aérea definitiva, que é através da intubação. Uma vez que está entubado, eu vou fazer os cuidados da intubação, que é instalar ele num respirador, né, que é instalar a ventilação mecânica, e aqui a gente tem que lembrar de todos os parâmetros respiratórios, para manter ele com uma expansibilidade pulmonar boa, né, evitando a área de atelectasia. Então, avaliar tempo expiratório, né, a PIP, que é a expansão, a pressão expiratória, e todos os parâmetros, né, dentro desse ato anestésico. Depois lembrar da manutenção da anestesia, que eu posso fazer ela exclusivamente com agentes inalatórios, ou exclusivamente com agentes venosos, ou a balanceada, que é quando eu uso as duas. E uma vez que o ato cirúrgico todo vai ser feito, né, quando tudo acabar, eu não preciso manter mais anestesia, mas eu tenho que lembrar que o paciente vai ter que acordar depois. Então, a recuperação anestésica vai ser o último passo e geralmente a gente pode precisar de uma sedação pós-operatória para o paciente não acordar agitado demais, querendo arrancar tudo. Então, são todos os passos, eles são igualmente importantes aí, né, para essa sequência da anestesia geral. Para anestesia venosa, eu tenho vários fármacos que eu posso utilizar, né, dentro dos hipnóticos, né, são não opioides, que aí eu vou geralmente utilizar algum benzodiazepínico ou etomidato, que são os mais comuns da gente utilizar para indução, mas para manutenção eu posso utilizar qualquer um desses que estão listados. Os opioides, geralmente a gente utiliza para indução o fentanil, mas posso utilizar qualquer um deles, né? E bloqueador neuromuscular, eu tenho aqueles que são despolarizantes, que eles vão ser administrados, causa
a ativação dos receptores neuromusculares, o paciente tem uma contração muscular por causa da administração e logo depois os receptores eles vão ficar cheios com essa substância que eu estou administrando, não permitindo novos estímulos musculares de contração, né, que seria, no caso, a succinilcolina. E eu tenho os não despolarizantes, que eles vão ligar nos receptores, não causam espasmo muscular e também, pelo excesso da concentração, eles vão manter a ligação lá nos receptores, não permitindo novas contrações. Então, o paciente fica relaxado. Então, são essas as opções medicamentosas para anestesia venosa. Como que vai funcionar? A partir do início da anestesia, quando eu começo, a dose daquele anestésico ele vai ser muito alta. Mas à medida que vai passando o tempo, esse anestésico ele começa a passar por um processo que a gente chama de redistribuição, que ele começa a ir para outros tecidos, né? E, consequentemente, a porcentagem sanguínea desse anestésico ele vai cair. Então, se eu quero manter, por exemplo, né, a nível do cérebro, uma amnésia, por exemplo, né, eu não preciso manter níveis sanguíneos muito altos para conseguir manter esse efeito do anestésico depois. Então, a dose para indução, geralmente são doses maiores do que a manutenção, porque acaba que esses receptores, né, a nível de músculo, sistema nervoso central, eles vão ficar repletos daquela substância e eu não preciso de doses muito altas para manter. Então, acaba que eu tenho que sempre lembrar que esses fármacos que eu estou administrando, eles podem sofrer essa redistribuição, que é ir para os tecidos, para eu não dar uma dose excessiva. Isso vai implicar depois quando eu for fazer recuperação anestésica. O paciente pode demorar muito a acordar, né, por um excesso de dose. Então, a indução, ela vai ser a fase inicial, onde eu estou aumentando a quantidade daquele fármaco indutor para saturar o máximo possível dos receptores. Para manutenção, eu não tenho que aumentar a dosagem, então eu tento manter uma infusão contínua, mas sem aumentar a quantidade de fármaco. E o despertar, eu tenho que fazer a retirada gradual, né? E a manutenção, ela depende muito do procedimento, né? Vai depender do tempo desse procedimento. Então, às vezes a gente vai fazer uma anestesia geral, pensando que a gente vai fazer uma gastrectomia, por exemplo, num câncer de estômago, mas aí a gente identifica uma carcinomatose avançada, então acaba que a cirurgia não vai ser tão prolongada assim, né? Então, essa questão, se eu administrar muito medicação durante a manutenção aqui, eu vou ter um tempo de despertar muito demorado. E esses anestésicos, né? Aqui vai estar sendo mais a título de curiosidade, todos eles vão ter efeito direto, tanto na mecânica respiratória, né, cada um deles com um efeito diferente do ponto de vista de alterar a retenção de CO2, de deprimir mesmo a musculatura, quanto também efeitos cardiovasculares, né? Então, quando eu estou pensando no tipo de anestésico utilizar, eu tenho que saber quem que é meu paciente, né? Eu não posso utilizar a medicação para um paciente que já tem uma arritmia. Eu, por exemplo, não seria uma boa escolha induzir com ketamina, porque ela aumenta muito a frequência cardíaca, né? Então, se ele já tem um FA de alta resposta, vai subir mais a frequência cardíaca. Então, eu posso utilizar um que caia, por exemplo, né, um opioide. Então, vai depender muito do caso, né? Então, aqui é mais a título de curiosidade essas tabelas, para saber que cada um vai ter uma função diferente em vários aspectos, né? Tanto respiratórios quanto cardiovasculares. Eu ainda tenho as opções inalatórias, são vários gases que eu tenho, e do ponto de vista de anestesia inalatória, é importante eu saber o que é essa concentração alveolar mínima,
que seria a dosagem desse fármaco, que cerca de 50% dos pacientes perdem totalmente o estímulo doloroso, né? Então, para cada um deles, eu tenho um valor médio de qualquer quantidade mínima, né, de concentração alveolar. Então, não adianta eu dar muito gás, né? Eu tenho que saber quanto de gás que eu preciso. Por exemplo, o olotano, ele tem uma concentração de 0,75. Eu preciso de pouca quantidade dele para causar essa inibição da dor. O óxido nitroso, ele tem o maior, mais de 100. Então, eu precisaria de muito óxido nitroso, né? Então, acaba que, para cirurgias com tempo prolongado, eu vou preferir aqueles que têm a menor concentração alveolar mínima. Porque quanto menor a concentração, mais eficaz é o agente. Então, eu não preciso dar doses muito grandes para ele. E da mesma forma que os venosos, cada um deles tem características próprias, né, do ponto de vista cardiovascular, respiratório, cerebral e até mesmo do ponto de vista de função renal. Então, essa está relacionada principalmente com a anestesia geral. A gente ainda tem a opção da sedação, que são para procedimentos menores ou como complementar para outros procedimentos, desde que o paciente esteja muito estressado ou ansioso, porque com a sedação ele fica mais cooperativo, né? As opções que eu tenho são os opioides e os hipnóticos. E lembrar que a sedação ela não é usada só para anestesia, né? Além dos procedimentos, eu tenho a possibilidade de utilizar ela na terapia intensiva, para aquele paciente que precisa manter uma ventilação mecânica, ou até mesmo em cuidados paliativos, para o paciente ter um conforto, né? E a sedação também ela tem os níveis, né, de leve até profundo. Quanto maior a dose, maior a depressão do sistema nervoso central. Então eu tenho que tomar muito cuidado naquele idoso ou naquela criança. Para eu fazer essa sedação, eu tenho que tomar muito cuidado com a dosagem. A anestesia local, ela também tem um efeito reversível, né, em relação à condução da dor, e ela é geralmente utilizada para cirurgias pequenas, de pele, ou então que tem uma área a ser operada muito pequena. Então, em relação à anestesia local, né, seria aquela anestesia de regiões determinadas que vão ser utilizadas algumas medicações que podem ter ou não vasoconstritor, dependendo da situação e indicação, e das que a gente utiliza, a mais comum é a lidocaína, que ela tem uma duração intermediária. Mas a gente ainda tem uma gama toda de medicações que podem ser utilizadas, vai depender muito do tempo que eu preciso que esse efeito anestésico mantenha-se naquele local. E em relação aos tipos de anestesia, eu tenho formas diferentes de administração, sendo que a anestesia local ela pode ser superficial quando é administrada a substância anestésica em mucosas, né? Então eu tenho no otorrino anestesia local superficial da mucosa nasal, eu posso ter na cavidade oral, colírio, né, na conjuntiva. Então seriam essas onde eu vou administrar diretamente o anestésico em alguma superfície, né? A infiltrativa, eu dependo de ter dispositivos que vão levar para tecidos mais profundos, né? Então, eu vou precisar de uma seringa com agulha e, através dela, eu vou fazer a infusão da anestesia, né, naqueles tecidos mais profundos. Em relação ao local que eu vou fazer, né, a anestesia, eu vou fazer os bloqueios tronculares, né? Os exemplos seriam que para determinada região que eu queira anestesiar, eu tenho que fazer anestesia de todos os nervos que vão para essa região. Então, eu vou fazer um acesso infiltrativo e fazer a administração do anestésico num ponto, de forma que todos
as terminações nervosas sejam anestesiadas. É muito comum a gente fazer para procedimentos em dedos, né, das mãos e dos pés, e alguns procedimentos odontológicos, onde aquela estrutura nervosa toda vai ser anestesiada. E eu posso fazer também os bloqueios, né? Dentre os vários plexos que a gente tem, eu vou fazer a administração sabendo da anatomia, né? Aonde que estão esses plexos, eu faço a infiltração do anestésico para bloquear os nervos específicos, né? Então eu posso fazer anestesia do plexo braquial, lombar, sacral, cada um vai ter a sua técnica específica, para não ficar uma aula longa demais. Eu optei por não trazer cada um desses tipos aqui, mas a gente pode fazer esse bloqueio, né, do plexo como um todo. Então, por exemplo, se eu fizer anestesia do plexo braquial, eu vou ter uma limitação, né, funcional ou sensitiva de todo o membro superior, né, do lado correspondente à anestesia. Né, e a ideia é essa. Quando eu faço o bloqueio do plexo, eu vou bloquear todos os nervos que saem dele. E eu tenho os tipos de anestesia local, que são as anestesias espinhais. Ela pode ser a raquianestesia, que é aquela onde eu vou infundir o anestésico diretamente no espaço subaracnoide, e a peridural, que é aquela que eu não vou penetrar a dura mater e vou fazer ela no espaço extradural. A diferença é que quando eu faço no espaço subaracnoide, o fármaco ele tende a subir ou descer dentro do canal medular, né? Dentro do espaço subaracnoide. Então, toda a medula vai ter o contato direto com a substância que eu injetei. Quando eu faço a peridural, eu não entrando no canal, né, do espaço subaracnoide, a medula em si ela não recebe o anestésico. Eu vou anestesiar a raiz dos nervos que vão estar saindo para o espaço extradural. Então tem essa pequena diferença entre os dois tipos de anestesia. Então, o posicionamento ideal para o paciente é ele estar assentado de forma confortável, com as mãos apoiadas nas coxas, e ele tem que tentar fazer o máximo possível uma inclinação anterior do tronco, com flexão da cabeça, né? De forma que os processos, né, os espaços intervertebrais, eles fiquem mais evidentes. E geralmente nós fazemos a raquia ou a peridural ao nível da segunda vértebra lombar, que é onde eu tenho os maiores espaços intervertebrais, de forma que eu consiga, dependendo, né, se eu quero ou não que a medula participe, né, do ato anestésico, entrar dentro do espaço subaracnoide, o que seria a raquianestesia, ou que ela não entre no espaço subaracnoide e fique no espaço extradural, que seria a anestesia peridural. E qualquer tipo de anestesia, ela pode evoluir com complicação, né? Como eu falei, como é um ato que ele é extremamente complexo e vai influenciar vários sistemas do paciente, a gente vai ter complicações que podem ser coisas bem leves até complicações extremamente graves, né? O paciente ele pode evoluir com parada cardiorrespiratória durante o ato cirúrgico, pode ser secundário ou não ao infarto, porque, né, a avaliação do risco não foi feita da forma mais adequada possível, né, ele evolui desfavoravelmente. Se eu não tomar cuidado, principalmente nas cirurgias de urgência, eu posso ter aspiração do conteúdo gástrico, então, às vezes eu tenho que fazer indução anestésica para intubação em sequência rápida, que seria exclusivamente com medicações venosas, né? Se eu for fazer pré-oxigenação, eu posso aumentar o resíduo gástrico, ele pode ter essa complicação durante a intubação. Pós-operatório, pode acontecer do paciente ter delírio, cefaleia,
E aqui um destaque, né, para cefaleia pós-raquianestesia, porque como eu tenho penetração do espaço subdural, perdão, do espaço subaracnoide durante o ato em si, né, da punção, quando eu retiro a agulha, eu posso ter perda, né, daquele líquido. Então, o líquido que deveria estar envolvendo todo o sistema nervoso, ele cai de volume e o paciente, consequentemente, ele vai ter uma cefaleia que está associada, né, ao ato da anestesia. Então, é uma cefaleia que piora quando ele levanta, pode ter muita náusea associada, né? O tratamento dela é bem específico. Tem que ser hidratação vigorosa, utilizar os analgésicos, de preferência com cafeína, né? Então, a dipirona isolada ela não teria uma boa ação, teria que ser a neosaldina, que é a associação da dipirona com cafeína, né? Associada com uma hidratação vigorosa, né? Para o paciente recuperar dessa cefaleia. Então, é muito comum que no pós-cesárea, né, que também depende desse ato anestésico, da raquianestesia, o paciente venha evoluir com a cefaleia pós-raque. Pode ter vertigem no pós-operatório, AVCs, né, no intraoperatório também. O choque anafilático, se nós não lembrarmos de perguntar de alergias medicamentosas, né, ele pode evoluir com anafilaxia durante o ato cirúrgico. Como o paciente fica com o corpo todo coberto, né, deixando só a parte da cabeça, pescoço mais visível, às vezes nós não vemos ele fazendo uma reação urticariforme da perna, da pele, né? Então acaba que a gente vai identificar só na hora que ele realmente chocar, né? Ele vai ter um choque de uma origem que a gente não sabe muito bem, porque ele não sangrou, então não poderia ser um choque hemorrágico, né? Hipovolêmico, e a gente vai descobrir que ele era alérgico a alguma das coisas que estavam utilizando. E aqui uma das coisas que causa mais alergia seria a luva com látex, né? Então é uma coisinha que tem que ser perguntada. Alergia não é só medicamentosa, pode ser com alguma outra coisa também, né? Então, nossa avaliação do risco pré-anestésico é uma informação muito importante de ser levantada. No pós-operatório, ele pode ter muita dor, se não for feito o controle correto, né? Náusea e vômito, pode sentir muito desconforto na garganta por causa de uma intubação que foi feita de uma forma mais grosseira, né? Então tem que ser tomado bastante cuidado no momento da passagem do tubo. A tromboflebite é comum, né? Se houver alguma lesão daquele vaso que está infundindo alguma medicação durante o ato anestésico, se esse vaso não foi rapidamente identificado, né, que ele teve extravasamento, ele começa a difundir o medicamento para o tecido subcutâneo e pode evoluir com uma tromboflebite. Durante a punção, principalmente das anestesias regionais ou locais, eu posso ter lesão direta de nervos, né? Isso vai cursar com alteração da sensibilidade, em alguns casos mais graves até com alteração motora mesmo. Os hematomas, o paciente principalmente que tem algum distúrbio de coagulação antes do procedimento, e aqui a gente tem que tomar um cuidado muito grande para as anestesias regionais na coluna, porque se eu tiver alguma lesão de algum vaso, eu posso ter um hematoma que vai comprimir o canal medular e o paciente vai ter parestesia e paraplegia. Então, é uma coisa que é muito grave e tem que ser reconhecida rápido. Se eu não fizer a antisepsia correta, né, o paciente pode evoluir com abscesso. E no caso também, né, de eu acessar o espaço subaracnoide, se eu não tiver feito a antisepsia correta, ele pode evoluir até com meningite, que já seria um quadro muito mais grave, né? Então, tem que lembrar muito bem, na hora que eu for fazer a punção, de fazer a antisepsia do local da punção. Eu posso ter disfunção urinária, né? Os sedativos eles alteram a contratilidade muscular de forma geral, então o músculo liso da bexiga ele pode ter uma dificuldade de voltar a
com a função normal de contração, então às vezes ele pode fazer algum bexigoma e ser necessário alguma sondagem no pós-operatório, dependendo também da medicação que é utilizada. Pode ter algum grau de toxicidade sistêmica, né, por algum excesso de medicamento. Então, um exemplo clássico, né, o renal crônico, que tem mais dificuldade de depurar algumas substâncias que são de eliminação renal, ele acaba tendo que ter um ajuste da dosagem. Se eu não tomar esse cuidado de ajustar, eu vou fazer uma dosagem muito alta e essa medicação em excesso, né, a nível sistêmico, que está na corrente sanguínea, ela pode ter uma toxicidade maior. Então, o paciente ele pode ter repercussões cardiovasculares e respiratórias mais exacerbadas, né? E em relação às técnicas em si, né? Lembrar de todas as possibilidades, cada técnica aí, né? Se eu, por exemplo, não tomar cuidado com a quantidade de sedativo, posso fazer uma depressão cardiorrespiratória muito importante. Então, os atos anestésicos, né? Todos eles têm uma implicação muito grande, porque não é só chegar lá, ligar o gazinho, né, na máscara e ficar sentado mexendo no telefone, né? A anestesia realmente é uma arte, é muito complexa, não tem como discutir tantos detalhes, né, numa aula a nível de graduação, mas é mais para dar mesmo essa noção, né, do que é anestesia e que ela tem que ser feita da maneira mais prudente, mais correta possível, né? Que nosso objetivo sempre é fazer uma cirurgia da maneira mais adequada, mas com uma mortalidade mais baixa para o paciente. Tá? Então, esse que era o nosso objetivo com essa aula de hoje.